Olá! Hoje nós vamos fazer um trabalho geométrico. Há um tempo atrás eu fiz uma almofada nesse desenho aqui e agora eu decidi fazer uma blusinha e eu quero saber a opinião de vocês. O desenho geométrico aqui parece um cataventos, só que ele não é centralizado bem na parte do meio. Ele é dividido o trabalho em 3 partes. Suponhamos que eu tenha 60 pontos. Eu divido 60 pontos por 3. 60 por 3 dá 20. Então, eu poria 20 pontos aqui, 40 pontos aqui. Para ele não ficar bem no meio, fica estranho. Se for uma blusa, fica bem mais estranho ainda. Ficar o ponto central no umbigo, um pouquinho para cima. Ele é feito em 2 cores. Uma cor aqui, aqui a mesma cor, aqui e aqui. A outra cor nos vagos. Então, eu tenho pontos que vão ser postos em elevação, aqui também, aqui e aqui. O restante aqui é uma linha reta e aqui é uma linha reta. Certo? Como eu faço para calcular, se eu vou pôr em suspenso esses pontos, como eu faço para calcular para que essa quantia chegue aqui em um ponto e essa quantia chegue aqui em um ponto também? Por isso, essa divisão em 3 partes. Se eu tenho 20 pontos aqui embaixo, eu vou elevar um ponto a cada 2 carreiras. Nesse lado de cá, eu tenho 40 pontos embaixo, vou precisar chegar nessa mesma junção aqui, elevando 2 pontos. Em 20 pontos, elevando um ponto a cada 2 carreiras, eu vou completar 40 carreiras. Aqui eu tenho 40 pontos. Se eu elevar um ponto de cada vez, eu vou completar 80 carreiras. Diferente daqui. Então, eu preciso levar 2 pontos de cada vez. 40 pontos embaixo, elevando 2 pontos de cada vez, eu vou ter 40 carreiras também. Aqui eu tenho 2 opções. Tirar em linha de outra cor essa parte e fazer apenas a parte maior, ou deixar e ir fazendo a junção, a costura. Aqui nessa linha reta vai ser feita uma costura. Fazer a costura conforme eu vou tecendo. Primeiro uma parte, depois a outra, daí vou apanhando as laçadas e fazendo a costura. Uma e outra forma é possível de fazer. Certo? Vamos para a máquina. Fiz uma barrinha aqui na minha blusa pequenininha. Coloquei 60 pontos mesmo, que era o cálculo que nós tínhamos feito. Tenho 60 pontos, logo depois da barrinha, não faço 2 carreiras. Já tiro ou com linha de outra cor ou coloco em suspenso. Eu prefiro tirar em linha de outra cor. Portanto, divido o meu trabalho em 3 partes. 60 por 3 são 20 pontos. Vou tirar em linha de outra cor esses 20 pontos, essas demais eu deixo em suspenso. Para deixar em suspenso, coloco o carro no H. O pente aqui não vai poder ficar, porque ele enrosca no carro. Agora sim eu vou trabalhar com o fio. Como eu estou com a linha aqui da continuação dessa barra, já deixo ela por ali mesmo. Baixo essas agulhas. O carro continua no H, por isso que eu digo, baixo essas agulhas.
Faço uma carreira para a esquerda, elevo 2 agulhas. Se eu não quero aquele furinho que forma, sempre coloco a alcinha embaixo da última agulha levantada. Esquerda, levanto 2 agulhas. Passo a laçada por baixo. Laçada por baixo. Eu vou elevando 2 pontos. Nesse lado que tem mais, eu vou elevando 2 pontos a cada 2 carreiras. Terminei em 2 agulhas, não corto o fio, deixo ele do lado. Ergo essas também e vamos trabalhar com a segunda cor. Baixo agora de 2 em 2 agulhas. Se eu elevei de 2 em 2, baixo de 2 em 2. Aqui eu já tenho uma parte feita, um quadrado. Ele já estaria bonito por si só, mas ele vai continuar. Não formou o furinho porque colocamos o fio por baixo da última agulha. A minha barrinha está muito pequena, ela vira para cima. Mas vamos continuar. Também não corto o fio, deixo ele em espera. Volto o fio principal. O que é o fio principal? Aquele que eu estou usando os acabamentos. Venho para a direita e elevo 2 agulhas no lado contrário do carro. Sempre, quando eu for para a esquerda, passo o fio por baixo da última agulha. Aqui eu esqueci de levantar.
Cheguei nas últimas 2 agulhas, volto para a esquerda e vou baixando essas que formam o segundo triângulo. De 2 em 2 também, porque eu elevei de 2 em 2. Nessa minha blusa, eu cheguei na altura de começar o decote. O meu decote fica para o lado maior. Vou começar a base dele, um pouquinho do redondinho para um lado e o restante para o outro. Calculei que o ombro dessa blusinha tenha 20 pontos. Então, o decote vai ocupar 20 pontos também. Vou deixar em elevação, pelo tamanho da minha blusa, eu vou deixar em elevação 4 pontos. Vou fazer o redondinho com 4 pontos. O restante é base de decote. 4 pontos aqui, 4 pontos nesse lado também. Então, se eu tenho que elevar esses 4 pontos para fazer o redondinho, os demais eu deixo em suspenso. Faço o redondinho. Deixei-os aí. Agora, para continuar fazendo para o lado de cá, baixo todas as agulhas que eu estou trabalhando, não essas de cá colorida. Apenas as que eu estou trabalhando na segunda cor. O redondinho eu elevo, a base do decote eu elevo também. Deixo 4 pontos para o redondinho do lado de cá. Venho para a esquerda, elevo um aqui, baixo 2 no outro lado, que é o que nós estávamos fazendo. Elevo um, baixo 2. Elevo um, baixo 2. Último ponto. Agora eu sigo reto, porque o decote não termina já aqui. O meu decote tem um pouquinho mais de carreiras. Então, eu continuo nessa cor lilás, que é a segunda cor. Não começo outro desenho em cor-de-rosa. Eu continuo com o mesmo. Não levo mais nada, porque o redondinho já está feito. Começo o ombro também. Vou elevar 4 pontos também de ombro a cada vez, pelo tamanho da minha blusinha. É uma maquete. Não quero o furinho, passo o fio por baixo. Elevo 4, passo o fio por baixo. Mais 4. Terminei o ombro, tiro e remalho. Essa blusinha vai ficar um charme. Em modelo original, em modelo real, ficará mais bonita ainda, mas vamos ver a maquete como está. Coloquei os pontos da parte menor na máquina. Agora, qual cor que vai ser feita? Se aqui eu tenho cor-de-rosa, a próxima cor aqui para junção, lilás. Uma carreira para a esquerda, já apanho a laçadinha dessa parte cor-de-rosa para fazer a costura. Na verdade, eu gosto de pegar não a laçada, mas o nozinho. A laçada seria essa de baixo. Eu gosto de pegar o nozinho, que é a volta da carreira. O efeito é um pouquinho diferente.
Estando na esquerda, coloco o carro no H e elevo uma agulha. No lado que nós fizemos maior, eu elevava a cada 2 carreiras 2 pontos. Aqui eu vou elevar 1 ponto a cada 2 carreiras. Estando na esquerda, elevo e apanho laçada. Eu gostei da combinação dessas duas cores aqui, muito delicada, e fica um tom clarinho. Mas nada impede de fazer de outras cores também, cores completamente diferentes. E ao mudar a cor, você já tem uma outra blusa. Cheguei aqui em cima, na junção delas. Agora, preciso fazer a parte cor-de-rosa pro lado de cá. Não quebro o fio. Levo o carro para esquerda. E começo baixando. Troco o fio. Vou para a esquerda. Para apanhar a laçada. Aqui nós vamos fazer a parte de cima com o triângulo mais inclinado na cor lilás. Como é que eu faço para ele ficar a inclinação nesse sentido? Deixo no H novamente, venho para a direita e levo a agulha. Agora não vou costurar essa parte, porque eu vou elevar nesse lado. Quando eu estiver baixando com a linha cor-de-rosa, aí eu vou costurar. Costurar que eu digo, apanhar as laçadas para formar essa costura entre uma cor e outra. Também elevo a cada 2 carreiras 1 ponto. A elevação de 1 ponto eu sempre faço no lado em que o carro está.
Não faço no lado contrário, como esse tipo de elevado de 2 pontos. Deixo o fio lá na esquerda. Venho com o carro sozinho para cá, troco a cor. Começo a baixar de 1 em 1 ponto também. Fui para a esquerda, preciso costurar. Eu estou usando o remalhador para apanhar as laçadas, mas também poderia ser usado o transportador de unha. Vai de escolher a ferramenta que melhor se adapte ao teu caso. Baixo o ponto no lado contrário do carro. Aqui terminou a parte do apanhe das agulhas para costura, né, de um lado com o outro, mas eu ainda tenho pontos elevados para o lado de cá. E estou nessa mesma altura do decote que nós fizemos no lado direito. Então, eu preciso fazer essa quantia aqui também para esse decote sair perfeito. Quantas carreiras eu vou fazer? Quando se está trabalhando com pontos assim elevados, você acaba não contando carreiras corretamente. Então, uma das opções bem prática é contar manualmente. Eu ainda tenho pontos aqui para baixar a cada carreira, que vão ser os mesmos que eu vou atingir até aqui. Nesse outro lado, nós tínhamos a parte cor-de-rosa até aqui. É só contar quantas carreiras eu fiz antes de começar o ombro. Então, foram 2, 4, 6 carreiras antes de começar o ombro. Depois que eu termino de baixar, mais 6 carreiras. Começo a contar agora. Elevo, nós fizemos elevação de 4 pontos de cada vez, para dar uma inclinação dessa forma. Coloco o carro no H, venho, não quero o furinho, passo o fio por baixo. Elevo 4, passo o fio por baixo. Elevo 4,
última elevação e remalhar todos os pontos. Agora sim posso quebrar o fio. Eu vou remalhar e mostro ela na mesa para vocês. E aqui a nossa blusinha em miniatura. Eu coloquei os alfinetes para destacar bem o desenho. Nesse trabalho eu fiz em 2 cores, mas em outros modelos também poderiam ser feitos em 4 cores ou 3 cores, desde que a junção de uma e outra seja em cores diferentes, para daí dar o destaque. Ok? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!